Voltando o Radar Master, e aqui no nosso estúdio a gente vai falar sobre uma profissão que interfere, sim, e muito na realização da justiça, que interfere no Estado democrático de direito. Você nem imagina, porque muitas vezes ele passa invisível assim, mas quando você precisa da efetividade de uma decisão judicial, quem é que está lá para fazer ela acontecer? Hoje, na maioria das vezes, a gente conta com profissionais que dedicam-se a fazer essa parte de cumprimento de mandatos de decisões antes do processo terminar, que são as chamadas decisões interlocutórias, que já ouviu falar em liminar, né? Eu estou precisando de uma liminar, pronto. Quem vai lá fazer essa liminar ser cumprida? Ou uma sentença. Ou fazer uma avaliação de um bem, por exemplo, tanta coisa. Eu não vou ficar falando aqui, porque quem está aqui pode falar melhor do que eu, e foi para isso que ele veio. Uma pessoa queridíssima que já andou esse Brasil praticamente todo nessa função de esclarecer, de informar e de ajudar a esses profissionais e, por consequência lógica e decorrência inevitável, ajudar a nossa sociedade a ser uma sociedade melhor. Uma pessoa que estou muito orgulho de dizer que é meu amigo Joselito Bandeira, oficial de Justiça. Joselito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite do Radar Master. Primeira vez que você vem aqui comigo no Radar Master, né? É verdade. Tatiana, a satisfação é minha, é um prazer grande, como você já colocou, somos amigos, e gozar da sua amizade é um privilégio que nos honra muito. E poder ter essa oportunidade de dialogar aqui com o seu público, com a sociedade paraibana e com a sociedade mundial, já que o programa fica disponível na rede mundial de computadores, é uma satisfação muito grande, porque a gente tem aqui esse espaço, essa janela de interlocução com a sociedade e de poder falar sobre o oficial de justiça, sobre o que é a nossa atividade, que, como você colocou muito bem, muitas vezes passa meio que invisível, mas nós exercemos uma atividade que eu costumo dizer que nós somos o lado mais humano do judiciário, especialmente nessa fase de inteligência artificial, de virtualização de processo, de eletrônica comandando tudo, mas a figura do oficial de justiça continua sendo a extensão humana do judiciário, porque somos nós que vamos ao local onde aconteceu o conflito social que demanda a intervenção do Estado juiz, e aí é o oficial de justiça quem se faz presente para garantir a efetividade daqueles direitos que são pleiteados. Muito bem, Joselito, isso mesmo. A gente fez um dia desse um evento nacional pela internet, como você está falando, que foram mais de 900 visualizações com os oficiais de justiça. Era dirigido especificamente para oficiais de justiça, advogados que quisessem assistir também, mas a gente contou com mais de 900 visualizações assim, no mesmo dia que estava acontecendo. Foi muito interessante. Joselito, conta para as pessoas como é que a pessoa se torna oficial de justiça, como é essa atividade e de quando você começou para agora? O que mudou tanto? Para ser oficial de justiça, é preciso primeiro entender quais são os segmentos do Poder Judiciário. Nós temos a Justiça Comum Estadual, nós temos a Justiça Federal, o segmento da Justiça Comum Federal, a especializada, que é a Justiça do Trabalho, e nós temos no Brasil mais dois outros segmentos da Justiça, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, sendo que essas duas não têm oficiais de justiça nos seus quadros. Elas tomam emprestado os oficiais de justiça estaduais para cumprir a missão naquele momento que há necessidade da intervenção do Estado e que precisa de um oficial de justiça. Estou falando aí especificamente da Justiça Eleitoral, nesse momento agora de campanha eleitoral, de processo eleitoral em curso. Então, nós, oficiais de justiça estadual, é que chegamos junto à Justiça Eleitoral para poder prestar esse serviço. Aqui na Paraíba, Tatiana, sim, se exige a graduação superior em qualquer área de formação, não é específico, mas em boa parte, eu diria, hoje na maioria dos estados, hoje acho que 2 ou 3 estados só que não pedem nível superior, mas na maioria dos estados do Brasil, além de ser nível superior, tem que ser bacharel em Direito, porque, afinal de contas, você trabalha com a prestação jurisdicional, você trabalha com o judiciário, então a formação acadêmica em Direito é um requisito necessário para ser oficial de justiça. E aí, naturalmente, você vai prestar o concurso para o tribunal que você for trabalhar, se for da Justiça Estadual ou os regionais da Justiça Federal ou nos tribunais regionais do trabalho, no caso do oficial de Justiça do Trabalho. Muito bem, Joselito.
Como é que, o que mudou de quando você entrou para cá? Conta aí, eu já sei essa história, mas eu quero que o nosso telespectador conheça um pouco do que é essa realidade, ou pelo menos o que foi, né? Porque vocês têm feito um trabalho de associação, de sindicato, que tem ajudado a que aquele cenário ele não se repita daquela maneira como aconteceu com você. Exato, Tatiana. Inclusive, nesse mês agora, eu estou completando 33 anos como oficial de justiça. 33 anos de oficial de justiça, 33 anos a serviço da sociedade paraibana. Quando nós começamos, tinha assim, um cenário completamente diferente. Inclusive, um detalhe, sequer nós éramos do Poder Judiciário. Eu, quando comecei a trabalhar, eu era servidor do Executivo, lotado na antiga Secretaria de Interior e Justiça, que hoje é a Secretaria de Administração Penitenciária. Nós éramos lotados na Secretaria de Interior e Justiça, e com o advento da Constituição de 88, com a autonomia dos poderes, então tivemos que ser incorporados ao quadro de pessoal do Tribunal de Justiça, e naquela época, como até hoje, os tribunais não têm o cuidado de fazer um curso de formação, um curso de preparação. Você é admitido, você recebe simplesmente um mandado. Você, no seu primeiro dia de trabalho, você já vai receber... Como é que foi seu primeiro? Você passou, comemorou, aí chamaram você para assumir, aí você foi lá com a portaria, era isso? Isso, exatamente. Aí o fórum mudou de lugar 3 vezes nesses 33 anos. Pois é, tomei posse, entrei em exercício, e quando cheguei, um dos primeiros, se não foi o primeiro, um dos primeiros mandados que eu peguei, foi um mandado de reforço de penhora. E aquilo caiu para mim como uma bomba, porque eu, recém-chegado, eu sequer sabia o que era penhora, como é que se fazia. E no curso de Direito você não trabalha muito o que é penhora, para que é uma penhora, você vê assim. Mas só se você fizer estágio, aí você tem mais conhecimento do que é uma penhora. Perfeito, perfeito, porque uma coisa é você ter aquela noção rápida que se dá na faculdade, como um instrumento de garantir a efetividade de uma execução, mas isso não é a parte operacional de fazer a penhora. Na faculdade você não vê como é que se faz a penhora, você vai ver aquilo como um instituto de direito processual, e não como é a prática de fazer aquilo ali. E qual é que foi o caminho, qual foi o recurso? Os colegas mais experientes que chegam e ajudam e orientam você de como você poder praticar aquele ato processual. Contando com a solidariedade, né, com a boa vontade, com a disponibilidade também de quem está ali há mais tempo. E se ele fazia errado ou não fazia da melhor maneira, é assim que ele vai ensinar também. Exatamente, exatamente. E hoje hoje eu estou como vice-presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça da Paraíba e sou o diretor legislativo da Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil. Então, hoje, uma preocupação nossa, como instituição classista, é de primar pela qualificação do oficial de justiça. Nós temos pedido aos tribunais, temos pedido ao próprio CNJ que invista na formação, na qualificação do oficial de justiça. Nós somos uma mão de obra com um potencial de prestar um serviço muito maior do que o que nós prestamos. Ao contrário do que o senso comum diz, nós não somos meros entregadores de papel de porta em porta. O que o oficial de justiça faz não é apenas levar atos de comunicação, chegar ali e avisar: doutora Tatiana Amaral, a senhora tem uma audiência no próximo dia 12. Não é só isso. Então, nós temos uma demanda que vai muito além disso, os chamados atos de força ou atos de constrição, que existem tanto no processo penal como no processo civil ou no processo do trabalho. O oficial de justiça é o agente que pratica esses atos. Então, as nossas atribuições estão disciplinadas no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, na CLT, inclusive em decisões do CNJ. Tem uma decisão recente do ministro Dias Toffoli, em um pedido de providência, lá no CNJ, enquanto ele estava presidente da casa, dizendo que uma das atribuições do oficial de justiça é fiscalizar o cumprimento de pena daquele réu que está em prisão domiciliar. Então, isso não está previsto na norma, mas tem uma decisão do CNJ que trouxe para nós essa atribuição. Entendeu que o oficial de justiça é quem teria a fé de ofício para isso, que nos Estados Unidos a gente vê nos filmes aquele oficial da sua condicional. Exatamente, exatamente. Ele é ligado mais ao sistema penitenciário do que ao judiciário, talvez. Eu não sei, mas parece que ele atende lá na prisão, não sei onde é que ele é ligado, mas a gente vê sempre ele nos escritórios.
Inclusive, Tatiana, tem uma particularidade, esse oficial de justiça, esse oficial da condicional lá nos Estados Unidos, é o único servidor público que, para entrar numa casa, para fazer busca, ele não precisa sequer de mandado. Olha que fé, não que precisa... fé pública que ele tem, né? Pois é, o tamanho da autoridade que você tem, porque não precisa, um policial para entrar na casa, ele vai precisar de um mandado que autorize o ingresso dele naquela casa, ou o morador autoriza, ou então ele vai ter que ter um mandado judicial. No caso, lá nos Estados Unidos, deixando claro, lá nos Estados Unidos, o oficial de condicional, ele não precisa desse tipo de mandado. Ele, por si, se ele desconfiar que aquele apenado, aquele réu que está em liberdade, se ele desconfiar que na casa dele, por exemplo, tem a droga, então aquele oficial da condicional, ele tem toda legitimidade para entrar na casa, independente de mandado judicial. Ótimo. E falando nisso, o oficial de justiça teve muita modificação nas atividades dele, por decorrência da própria modernização e por decorrência também de uma atualização legislativa que a gente teve em 2015 com o Código de Processo Civil, e a própria classe, a própria categoria de onde é que a gente está no meio dessa mudança toda. A gente está acompanhando, a gente ficou atrás, a gente está muito à frente. Como é que foi esse momento que você... Estou perguntando, porque eu sei que você participou ativamente e participa de tudo isso. Pois é, Tatiana, o Código de Processo Civil de 2015, uma das mudanças mais evidentes que ele trouxe para o oficial de justiça foi a possibilidade da certificação de proposta de autocomposição. Isso faz com que, olha só o poder que o oficial de justiça passou a ter. Se eu vou a uma parte e aquela parte tem interesse em uma autocomposição e eu certifico, por exemplo, numa ação de execução de alimentos. O que é uma autocomposição? Para as pessoas que estão em casa, que nunca ouviram essa palavra, elas entenderem. Vamos lá, vamos sair do juridiquês para o português. Como você fala quando você bate na porta, assim, Dona Maria lá atende? Pois é, então a autocomposição, de forma bem simples, de forma bem coloquial, seria uma possibilidade de acordo, de a parte chegar a um acordo. Então, eu chego lá na casa do cidadão que está com débito alimentar, e aí ele chega e tem um débito, por exemplo, de R$2.000. E aí o cidadão chega e fala, eu tenho interesse de pagar, mas eu não tenho condição de pagar isso de uma vez. A minha proposta seria de pagar esse valor em 10 parcelas. Então, o oficial de justiça dá uma certidão informando que aquela pessoa tem interesse na autocomposição, é o nome técnico que está lá no Código de Processo Civil, que seria coloquialmente o acordo, ele tem interesse em fazer um acordo, uma transação com a parte credora e oferta 10 parcelas para pagar aquela dívida. Então, veja, aí é que eu digo o poder que vai ter o oficial de justiça. Nós, quando damos essa certidão, você passa a criar uma obrigação para o juiz. O juiz ele não pode impulsionar o processo sem que, com base nessa informação, ele intime a parte contrária, determine a intimação da parte contrária para, num prazo de 5 dias, ela se manifestar sobre aquela proposta. Muito bem. E se não fosse essa diligência do oficial, porque para você fazer isso, você vai ter que explicar o que é o processo, quais são as consequências de não fazer, quais são as vantagens de fazer, prestar os esclarecimentos legais, sem qualquer juízo de valor para a pessoa, e ele ali vai se manifestar espontaneamente, pode ser até sem o advogado mesmo, mas o oficial de justiça vai consignar no termo, vai lavrar aquele termo ali, descrever aquele acordo, e vai levar para um juiz que vai fazer esse procedimento. Se não houvesse isso, essa diligência do oficial, provavelmente só poderia haver uma composição quando tivesse uma audiência, ou quando a pessoa conseguisse constituir um advogado, quando o juiz fosse abrir um espaço para ver, para ler, para o outro responder. Poderia demorar muito mais a solução desse conflito. E isso já acelera bastante uma resposta de solução para aquelas partes ali que estão brigando, né? Que tem até uma diferença do que é justiça e o que é solução. Exatamente. A pessoa quer solução, porque a justiça é uma coisa até mais difícil de você dizer exatamente o que ela é em cada caso, porque às vezes você cumpre o processo, mas terminou que não trouxe a sensação de justiça. Exatamente. Quem procura o judiciário, ele está interessado nisso, em uma solução, ele quer encontrar um caminho para resolver o problema dele. E para ele pouco importa se é através de um acordo, se é através de uma sentença. O que vai satisfazer a necessidade dessa pessoa é a solução do seu problema. E, especialmente, Tatiana, estamos vivendo esse momento excepcional dessa pandemia,
Especialmente nesse momento, nós temos observado o quanto tem sido relevante o papel do oficial de justiça. E aí nós temos que atentar para o apelo social que tem a função do oficial de justiça. A gente fica cada dia mais evidente de que nós temos essa atuação com um apelo social muito grande, porque a maior parte dos processos demandados na Justiça Comum Estadual são pessoas que são assistidas pela Defensoria Pública. E, óbvio, a Defensoria Pública está no regime de pandemia, então não existe atendimento presencial forense, não existe atendimento presencial na sede da própria Defensoria Pública, esse atendimento é virtual. E nem sempre aquele cidadão carente que precisa da Defensoria Pública, ele dispõe das tecnologias necessárias para essa interação tecnológica com o defensor público. Então, mas o oficial de justiça não parou na pandemia? Não, o oficial de justiça não parou na pandemia. Olha a turma do fica em casa, fica em casa. Se você quiser ficar na sua casa, você fica em casa. Só se lembra que para você ficar em casa, para que as coisas continuem funcionando, tem muita gente que está saindo de casa, está trabalhando. O Joselito mesmo, na casa dele, eu sei que ele tem uma pessoa que ele tem que ter muito cuidado com ela, uma pessoa que ele ama muito, a filha dele, e está num grupo de risco. Ele toma todos os cuidados e não parou de trabalhar em momento nenhum. E graças a Deus a filha dele está bem, a família dele está super bem. Mas lembra, para você ficar em casa, tem gente que trabalha. Então, a gente respeita o seu fica em casa e você respeita também quem tem que sair para trabalhar ou tem direito de se divertir, que aí vai dar tudo certo. Se todo mundo ficar em casa, nós vamos entrar no apocalipse, né? Vamos entrar no mundo apocalíptico. Não, era o fim do mundo. Todo mundo tem que ter pelo menos uma vaca, um painel solar, milhares com uma horta dentro de casa, centenas de situações. E você está falando da evolução da função do oficial de justiça. E eu sei que o que evoluiu até agora não para por aí. Você quer muito mais, não é isso? Queremos, Tatiana. Não, você não vai nem dizer agora, não. Você vai dizer depois do intervalo. Ele vai falar do projeto-lei que já foi apresentado, que está aí, já tem número e tudo, para você contribuir com essa ideia, com essa proposta. A gente vai fazer um intervalo e volta já já. De volta aqui com o Radar Master, a gente está batendo um papo com o Joselito Bandeira, que está explicando sobre a função de oficial de justiça, como é importante para a nossa sociedade, que eles não pararam na pandemia. Enquanto você estava em casa, enquanto a gente estava em casa, eles estavam lá batendo na porta, cumprindo o mandado, fazendo as coisas acontecerem. Tinha gente com plano de saúde cortado, sem pensão, ou com etc., com luz cortada, com qualquer coisa, e eles estavam lá, trabalhando firmes e fortes. E a profissão deles tem mudado muito ao longo dessas décadas, desses anos, e mais recentemente essas mudanças deram uma acelerada muito grande, como tudo que a gente vê ao nosso redor tem se transformado. E eles, claro, acompanhando essas mudanças e propondo melhorias para que as coisas fiquem ainda mais esclarecidas. Por isso, a gente parou antes do break com um projeto de lei, com o anúncio do projeto de lei, que o Joselito vai falar sobre ele. O que é esse projeto de lei? Tatiana, antes de entrar no projeto de lei, eu quero continuar no ponto que nós paramos, a questão do cumprimento de mandados pelo oficial de justiça nesse período de pandemia. Sim, a gente estava falando disso também. Muito bem. E eu quero falar de um ponto específico. Nós, oficiais de justiça, temos a atribuição de cumprirmos as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Então, nesse período de pandemia, as estatísticas mostram que subiram muitos os casos de agressão contra a mulher. E eu quero dizer aqui a você, mulher, você não está sozinha. Nós, oficiais de justiça, estamos aqui para cumprir as medidas que forem aplicadas e proteger a mulher contra a violência doméstica. Somos nós que vamos nas casas, cumprirmos os mandados de afastamento do lar conjugal, somos nós que vamos retirar o agressor do ambiente para que a mulher tenha paz. Então, aí, mais uma vez, o apelo social, o valor do serviço do oficial de justiça como garantidor da paz social. Muito bem. Olha, foi ótimo você ter voltado para esse assunto, porque eu lembro que eu vi um cartaz com o rosto de uma mulher, né, um banner virtual, com o rosto de uma mulher machucada, e você dizendo, você não está sozinha, nós estamos com você. Nossa, aquilo é forte, viu? E nem adianta você olhar assim e o marido dizer, ou o seu companheiro dizer assim, se cabe aí, você é oficial de justiça, não tem oficial de justiça, meu filho, eles vão com a polícia. Ou ele vai só e você sai só de boa, ou você sai com a polícia, mas você sai. Eu até agora não vi um que esteja plantado lá que não tenha saído. Você já viu, Joselito? Não fica. Sai, quando nós vamos cumprir agora, o mandado. Ajude, porque como a gente estava conversando no nosso almoço sexta-feira,
é mais difícil você proteger alguém dela mesma. Agora, se você quer manter o cidadão lá, está apanhando e está achando que é para apanhar e que é para estar assim mesmo, aí deixa os oficiais de justiça fazer o trabalho, que aí não adianta não, mas bota juízo na tua cabeça, porque muita mulher já perdeu a vida por causa disso, e se você não está achando que tem nada demais, se pergunta se para os teus filhos, se para os teus pais, para a tua família, também não tem nada demais, né? E muda essa atitude aí. Continue, Joselito. Pois é, Tatiana, e o nosso objetivo é sermos pacificadores sociais. Então, quando nós vamos cumprir uma medida protetiva dessa, nós vamos com o espírito de negociação, de pacificação. Mas, se houver resistência, se houver necessidade de uso da força, a força será usada. Inclusive, esse banner a que você se referiu é um trabalho de uma paraibana que hoje é presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Rio de Janeiro, Claudete Pessoa, e a Claudete teve aquela ideia de produzir aquele banner, e realmente foi uma coisa muito impactante, um trabalho fantástico, e como diz a frase lá, mulher, você não está sozinha, nós estamos aqui, o oficial de justiça está aqui para cumprir aquela medida de proteção. Diga-se, aquela medida protetiva concedida pelo juiz, até que o oficial de justiça chegue na casa para garantir a execução daquela medida, ela não passa de letra numa folha de papel. É verdade. Então, somos nós que tornamos concreto. A decisão do juiz, ela é necessária, é ela que legitima o nosso ato, mas ela é abstrata. Aquela decisão só se torna concreta quando ela chega às mãos de um oficial de justiça que vai e efetiva aquela medida que foi concedida pelo juiz. Então, óbvio, não estou desmerecendo o trabalho do juiz, é extremamente necessário, é ele quem tem o poder de dizer o direito, mas é o oficial de justiça quem tem o poder de tornar efetiva aquela decisão que é abstrata, o que é um alvará de soltura para quem está preso até que eu chegue no presídio e solte aquela pessoa, o que é uma dívida alimentícia para um inadimplente, até que eu chegue e diga que ele tem um prazo de 3 dias para pagar, provar que pagou, ou justificar a impossibilidade de fazer o pagamento sob pena de prisão. Então, a satisfação daquele crédito que aquela criança tem, que o pai deixou de pagar a pensão, ela só vai se tornar obrigação, com a possibilidade de prisão, quando o oficial de justiça chega à casa e cita o devedor. E, para falar a verdade, muita gente pode até ter conhecimento de que a decisão ou já saiu, que é essa, até do conteúdo, mas ele fica esperando até o... Enquanto o oficial de justiça não bate na porta, ele acredita que pode mudar, que vai ser diferente. Falando sobre o projeto, Tatiana, o projeto de lei 4755/2020, tivemos a satisfação de redigir esse projeto e apresentamos ao deputado Ricardo Silva, lá de São Paulo, que é oficial de justiça e cumpriu o mandado até a véspera da posse dele como deputado na Câmara. Ele disse, ontem eu estava cumprindo o mandado para poder liberar minha pauta e eu poder tomar posse na Câmara como deputado. Então, falamos com o deputado Ricardo Silva e apresentamos uma proposta de projeto de lei, um anteprojeto, e ele apresentou lá na Câmara, inclusive ficou consignado lá na própria justificativa do projeto. Fiquei muito honrado porque ele fez uma menção ao meu nome, dizendo que está no primeiro parágrafo da justificativa, que tinha sido uma redação nossa, uma iniciativa nossa. E esse projeto ele mexe com alguns artigos do Código de Processo Civil, mexe lá com o 154, que trata das atribuições, inserindo mais 3 incisos, dizendo que o oficial de justiça vai atuar como agente de inteligência do judiciário, passa a ser uma nova atribuição legalmente reconhecida. O oficial de justiça passará a fazer inspeção judicial e lavrar autos de constatação. Na prática, nós já desempenhamos todas essas funções. Todo oficial de justiça ele precisa de usar de recursos de inteligência, e aí inteligência não no sentido de gama de conhecimento, de informações, mas como ferramenta tecnológica, a inteligência no sentido de inteligência voltada para a segurança, para o sistema de justiça. Então, nós usamos de recursos dessa natureza para conseguirmos dar efetividade aos trabalhos, porque nem sempre você recebe um mandado e está tudo redondinho ali, chegar e designar para você cumprir um mandado, e você vai chegar e encontrar aquela pessoa naquele endereço, ou encontrar o bem objeto de uma busca e apreensão, por exemplo. Então, na prática, nós já fazemos isso. Mas aí, com esse projeto, nós vamos passar a ser reconhecido. E aí, uma preocupação que, inclusive, até dentro da categoria existe. E aí, todo mundo vai fazer esse trabalho? Não. Não, o próprio projeto de lei tem lá a criação de um parágrafo 3º no artigo 154, que hoje ele tem parágrafo único, né, exatamente o que fala da autocomposição, e agora nós temos mais 2 parágrafos.
no artigo, e ele diz que os tribunais formaram grupos de oficiais de justiça, então não são todos os oficiais de justiça. Além de apresentarmos esse projeto, essa proposta de projeto de lei, nós tivemos a preocupação de qualificar o oficial de justiça, e a gente vai para o ponto que você abordou, a qualificação, a preparação do oficial de justiça para desempenhar essa função de inteligência. Então, fizemos o esboço de um projeto de um curso de capacitação, apresentamos aqui ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Márcio Murilo. Ele gostou muito do projeto, só que como a gestão dele está terminando, provavelmente não vai ter tempo para que ele execute, deve ficar para o próximo presidente. Mas conte conosco, com o nosso apoio, para que seja implementado. Isso é muito importante. Eu já estou colada nessa pauta com vocês aí. E precisamos, sim, precisamos do apoio da sociedade, porque o nosso objetivo, Tatiana, foi ótimo você ter feito essa provocação, o nosso objetivo é prestarmos um serviço de melhor qualidade possível. Nós queremos qualidade no serviço público, estamos aí vivendo esse processo de reforma administrativa, onde alguns segmentos marginalizam o servidor público, e nós estamos aqui como prestadores da sociedade. O nome é servidor público, então temos que servir. Pois é, e toda generalização é perigosíssima. Eu tenho um comentário para fazer aqui, que talvez o nosso telespectador ele não entenda a dimensão dessa discussão, porque ele não consegue materializar, ele não consegue visualizar como é que o oficial de justiça sai de um fórum ou recebe agora virtualmente um mandado para cumprir. E a diferença do que ele recebeu ali no papel para o que ele encontra na situação de fato, em concreto. E ele, evidentemente, raciocina. Qual seria a lógica daquele mandato, qual o objetivo daquele mandato? Nem sempre está claro. Começa daí, né? E se você vai discutir com o juiz, né? Né? Não, não precisa nem dizer muita coisa. É um terreno minado você ficar questionando, quer dizer que você que é burro, você que não entendeu. E aí, sem generalizar também, mas existe esse receio de, será que isso está claro e eu que não estou entendendo? Ou será que isso realmente não está claro e eu preciso que isso volte escrito de uma outra maneira? Esse já é um ponto. Outro ponto, quando a pessoa chega lá, que o mapa não encaixa no terreno, que a situação é diferente. E agora, eu faço o quê? Aí o oficial de justiça fica em dilemas, em trilemas, em quatrilemas, se ele vai extrapolar a função dele, se ele não vai extrapolar a função dele, se ele aplica ali a solução que ele está entendendo que é melhor, ou se aquilo vai contrariar a ordem do juiz. Olha, gente, vocês não têm noção de quantas situações podem acontecer e que o oficial de justiça fica entre resolver ali, receber uma correção, uma reclamação do juiz, ou responder um processo sem saber. Ele tem um entendimento do que ele é certo, do que seria certo fazer ali naquele caso. Ele consegue chegar nessa conclusão. Mas daí assim, vai ter uma interpretação, uma compreensão de que o que ele fez está correto. Aí tem uma distância, né, Joselito? Grande, tem uma distância grande. Eu costumo dizer que nós trabalhamos com duas realidades diferentes. O juiz ele trabalha com a realidade processual. Então, às vezes até, vou me permitir dizer isso, às vezes até por má fé, o advogado expressa uma realidade que induz o juiz a erro. E o oficial de justiça, quando chega no cenário onde o conflito social está ocorrendo, aí nós encontramos a realidade fática, que é diferente muitas vezes da realidade processual. Pois é, e o advogado que faz isso, se ele faz conscientemente, ele pode ser punido. Sim. Também, se a parte mente, ele sabe que é mentira, e ele comete essa fraude processual, ele pode ser punido junto com a parte. Então, se o advogado não sabe, já dica aqui para os colegas advogados, se o advogado não tem certeza, se a situação é aquela dali, pede para a pessoa que está fazendo aquela declaração fazer de próprio punho e assinar, e aí ele coloca nos autos, e se vier uma punição por uma litigância de má-fé, né, por uma litigância mentirosa, que pode ter uma multa em dinheiro, por exemplo, não vai para o colega advogado, vai para a parte que mentiu. É importante esclarecer o que é mentira mesmo, o que é falta de compreensão da situação. Somos nós que estamos, como eu disse, no cenário onde o conflito social ocorreu. Somos nós que vamos até o ambiente onde está ocorrendo aquele conflito que demanda a prestação jurisdicional. E
Como eu já comentei, Tatiana, muitas vezes, e ao nosso público, muitas vezes a realidade fática é diferente da realidade processual. E o oficial de justiça ele precisa de ter essa oportunidade. Inclusive, Tatiana, além de jornalista, também é advogada e palestrante, já promoveu palestras pelo Brasil inteiro, e uma das coisas que eu aprendi em uma palestra que ela deu lá em Sousa, no Encontro Estadual de Oficiais de Justiça, ela combateu a expressão do oficial de justiça como longa-manos, que nós temos que ser vistos como longa-cérebro. É o cérebro, é quem raciocina, é quem vivencia. Mão não pensa, né? Mão não pensa, pois é, mão não pensa. Então, o oficial de justiça ele é a extensão do judiciário, mas não apenas a extensão braçal. Ele tem que ser também a extensão intelectual do judiciário, exatamente, podendo fazer essa avaliação de cenário e interpretar como é o cumprimento daquela medida. Eu já peguei, por exemplo, um mandado que, quando eu saí do fórum, se eu fosse absolver a coisa da forma que foi passada, me pintaram um cenário pior possível. Era umas 7 da noite, fim de expediente. Você tem que cumprir esse mandado agora, a busca e apreensão de uma menor vulnerável que está numa situação de risco, uma boca de fumo. Pintaram um cenário terrível. Solicitei apoio policial, fui até o local, e quando eu cheguei na casa, eu vi que era uma casa extremamente pobre, mas um ambiente muito limpo, muito organizado, a criança limpa, bem cuidada, não tinha nada do que foi dito. Não tinha nada do que foi dito. E não era maquiagem, né? Porque você tem experiência para saber a diferença de um negócio que foi arrumado de última hora, de um banhozinho mal dado, de uma criança ficar calada, e de uma situação mais permanente. Mas para ser um cenário armado, Tatiana, tem que entender que só se ela tivesse sabendo que o oficial ia lá. E a ideia não é essa, ninguém vai ficar sabendo. Exatamente. Então, não tem como ela armar isso sem saber. Pois né? é. Então, ainda realmente, que o ambiente realmente era, vamos dizer, quase 100% verdade aquilo ali, né? Vamos dizer. Exatamente. Eu peguei literalmente a realidade, porque a medida a parte não esperava, não sabia. Aquilo foi uma liminar concedida num processo que ela sequer sabia da existência do processo, porque ela não havia sido citada ainda, mas quando chegamos, encontramos um ambiente completamente diferente. E o que é que tinha por trás? Uma briga de família. Um ramo da família brigando com o outro, e usaram aquela criança como instrumento, como saco de pancada, era o divisor de água, era o ponto comum e também o ponto sensível. Então, uma forma de se agredir era tentar a busca e apreensão dessa criança. Então, esse é só um dos exemplos. E aí, essa realidade ela é posta para o juiz, e aí você colocou muito bem a possibilidade da punição pecuniária pela litigância de má-fé, mas essa punição ela também pode ir para o campo penal. Sim, porque você pode praticar o crime de denunciação caluniosa. Se você chega e denuncia ao judiciário ou à própria polícia um fato tido como crime, e se constata que aquilo ali não existiu, é você que está cometendo o crime por ter feito uma denunciação caluniosa, o que o Código Penal chama de denunciação caluniosa. Ou, para simplificar, sair do juridiquês, você mentiu, você inventou uma realidade que não existia. Que iria prejudicar outra pessoa se não tivesse sido comprovada que aquela situação era mentira e tal. Vai que por algum motivo a pessoa não conseguisse comprovar ou tivesse alguma outra circunstância aí, o processo iria andar até conseguir ser provado a denunciação mesmo, porque quem acusa tem que provar, né? E como fazer essa comprovação? Dentro de um gabinete, olhando a tela de um computador, dando um despacho em uma petição? Não. Complicado. É o oficial de justiça, como extensão intelectual do processo, do judiciário, que vai chegar ao cenário, vai avaliar aquele cenário e chegar às suas conclusões. Você veja um exemplo que um colega Norberto sempre dá, da importância da certidão do oficial de justiça. Em um processo penal, um cidadão foi condenado. E o colega, quando foi intimá-lo da sentença, explicou que ele tinha possibilidade, e aí vai a sua observação. Nós não fazemos de forma parcial, nós fazemos de forma técnica. Se eu chego, vou citar uma pessoa, digo, o senhor tem um prazo de 15 dias para apresentar a sua resposta, que pode ser uma contestação, onde o senhor vai discordar do que está sendo dito aqui, ou o senhor reconhecer o que o autor está pleiteando, e aí o senhor vai apresentar a sua resposta e o processo segue. Então, a gente faz uma orientação, a gente não direciona, não tendenciona.
E esse colega foi cumprir o mandado de intimação da sentença. E quando intimou, a pessoa disse: o senhor tem um prazo para o senhor interpor recurso. Se o senhor não concorda com essa sentença, o senhor poderá interpor recurso. E aí o cidadão disse: eu quero recorrer, eu não concordo com o que foi decidido. E o colega oficial de justiça teve a felicidade, a diligência de constar na certidão dele, que quando intimou, o cidadão expressou a vontade em interpor recurso. O que é que aconteceu? A Defensoria Pública deixou passar o prazo, perdeu o prazo recursal. Mas o juiz entendeu que aquela manifestação dele em recorrer já estava expressa lá na certidão do oficial de justiça. Era contrária a uma aceitação da sentença. Exatamente. Ele teria o direito de ter sido assistido, de receber essa defesa, principalmente no processo criminal, porque a indolência do defensor, por exemplo, vamos lá, qualquer situação que tenha acontecido, não pode prejudicar o réu. Exatamente. Pode prejudicar a defesa. E aí, graças a essa certidão do oficial de justiça, o processo subiu ao tribunal. O Ministério Público não concordou, disse que não tinha recurso, porque não foi apresentado a peça recursal própria, mas aí o tribunal entendeu que não. Quando a parte disse que tinha interesse em recorrer, já estava expressa ali a vontade dela. A inconformidade. A inconformidade dela com a sentença. E deveria, sim, a sentença ser revista. Confesso que não sei qual foi a decisão, se o tribunal reformou ou não a sentença. Mas o foco aqui é mostrar a importância da certidão do oficial de justiça na amplitude do direito de defesa. A defesa é ampla. E aí ele expressou ao oficial de justiça aquilo ali. Então, não é que o oficial de justiça substituiu o advogado. Não vamos dizer que o oficial de justiça recorreu. Não. O oficial de justiça não interpôs recurso, mas ele levou ao processo a informação de que o réu condenado não concordava com a sentença e tinha interesse que ela fosse revista pelo tribunal. Muito bem. A gente tem uma imagem aqui, eu não sei, que eu estava olhando para vocês. Passou a imagem, gente, do banner que o Joselito mandou para a gente? Ah, tá aí. Então, vai ter uma live, Joselito. Explica aí o que é esse banner. Essa live é uma iniciativa do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Pernambuco, o Sindojus PE, que nos convidou para falarmos sobre esse projeto de lei 4755/2020, do oficial de justiça como agente de inteligência. Naturalmente, a categoria ficou questionando esse projeto, como é que vai ser, e aí, para que pudesse ter essa oportunidade de esclarecimento para a categoria, o nosso colega Glaucio Angelim, que é o presidente lá do Sindojus Pernambuco, nos convidou para participarmos. Eu estarei participando do evento, o colega Francisco Norberto, aqui da Paraíba, lá, oficial de justiça lá de Souza, o colega Wagner, de São Paulo, e o colega Gustavo Macedo, do estado de Alagoas, o nosso Guga. Porque eles dois vão estar presentes, porque eles vão trazer uma experiência prática. No TRT da 15ª Região, houve a instalação de um grupo de oficiais de justiça como agentes de inteligência, e a repercussão foi imediata. De princípio, houve alguma resistência em aceitar essa proposta, mas aí depois o corregedor viu que era viável, o presidente do tribunal concordou e implantaram. E o que é que aconteceu? O CNJ ele produz um anuário chamado Justiça em Números e classifica os tribunais de acordo com a sua produtividade. E o TRT da 15ª Região, que é o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, exceto a capital, porque o da capital é o TRT1, o TRT da 15ª Região, ele era classificado como um dos tribunais menos produtivos. Tem uma coisa que o CNJ passou a chamar de taxa de congestionamento. E a taxa de congestionamento, também chamada de gargalo do judiciário, o processo que não anda, o famoso ganha, mas não leva. Você tem o seu direito reconhecido, mas não consegue cumprir. Então, com a implantação desse núcleo de inteligência dos oficiais de justiça lá no TRT 15, o tribunal, que tinha uma classificação lá embaixo, era um dos tribunais menos produtivos do país, começou a subir na pirâmide de classificação e hoje ele está no topo. E, inclusive, com reconhecimento pelo CNJ, ganhando selos de qualidade, selo ouro, selo prata, selo diamante. Então, se verificou que é o atuar do oficial de justiça quem está fazendo a diferença. Então, há uma experiência prática, concreta. Lá em Alagoas, o Sindojus Alagoas, através do nosso colega Cícero Filho e do nosso colega Gustavo. Manda um abraço para o Cícero quando encontrar com ele. Foi muito bom aquele evento que eu fui lá, conheci muita gente, inclusive o doutor
Alfredo, né, que veio fazer a palestra. Doutor Alfredo Gaspar, que foi Alfredo secretário Gaspar. de Segurança Pública lá em Alagoas. A gente se encontrou no evento, quando eu liguei para ele, ele veio, com ele mesmo pagou a passagem de avião dele, a hospedagem e fez o evento aqui da pacificação, no Fórum de Pacificação Social. Sim. Um querido ele. Pois Pessoa é. que faz a diferença na população. Inclusive, um detalhe é que hoje o doutor Alfredo e Cícero estão concorrendo à Prefeitura de Maceió. Pela mesma... Não, chapa? partidos diferentes. Partido diferente. Então, Partidos quem ganhar diferentes. vai dar certo. Quem ganhar vai dar certo. Então, lá em Alagoas, se criou o NIOGE, Núcleo de Inteligência do Oficial de Justiça. E a criação do NIOGE em Alagoas foi no sentido de dar maior proteção, maior segurança ao oficial de justiça no cumprimento das diligências. Então, essa live que o Sindicato de Pernambuco vai promover, convidou a nós, reuniu esse grupo, eu como redator do projeto, os colegas desses tribunais que têm essa experiência prática, exatamente para podermos trazer para a categoria os esclarecimentos necessários para poder mostrar, inclusive, aos tribunais o quanto pode ser útil, porque o que nós queremos é contribuir com a qualidade do serviço público. Um outro congestionamento, uma outra taxa de congestionamento elevada que tem no judiciário, Tatiana, são as execuções fiscais, que não conseguem evoluir. No ano passado, no Justiça em Número, salvo engano, na página 106, tem lá um dado do CNJ que houve uma arrecadação em execuções fiscais da ordem de 49 milhões de reais. Da ordem de 49 milhões de reais. Desses 49, 35 milhões de reais foram arrecadados pelos oficiais de justiça estaduais. Foi a justiça estadual. Então, a atuação do oficial de justiça, é interessante que fique registrado isso também, o oficial de justiça, ele também é um agente arrecadador. Ele contribui para a arrecadação para os cofres públicos. E ainda tem muita gente que tenta obstruir isso de maneira ilícita e aí termina causando uma situação... Ah, sim, e aí você, inclusive, descamba para a área da violência. Muitos colegas são vítimas de agressão por empresários, muitas vezes que até ocupam cargos políticos, porque não querem... Da carteirada. A famosa carteirada. A carteirada até que ainda... dá para tolerar, porque a carteirada, o oficial de justiça vai saber como driblar. O problema é a bala, o problema é o tiro, é a agressão física, é o cárcere privado, é a tortura. Teve oficial de justiça que já saiu ferida aqui de condomínio e tudo. Sim, tivemos casos aqui em João Pessoa, inclusive, área nobre, na praia, colega em cumprir um mandado e ser vítima de agressão. Encontrei com ela, inclusive, verdade. Joselito, a gente já... falou aqui, a gente poderia falar muito, porque o oficial de justiça, para vocês terem ideia, lá em Alagoas está concorrendo, o presidente do sindicato está concorrendo à prefeitura, majoritária. Em São Paulo, no Sindojuiz, o Mário Neto também está concorrendo lá. O evento que eu fui lá em São Paulo, não é? O evento que eu fui lá em São Paulo tinha governador, vice-governador, que foi um evento estadual. Aliás, o vice-governador foi, mas tinha prefeito, vice-prefeito das cidades vizinhas para 500 pessoas no teatro, naquela época não tinha online, offline, num mosteiro, lugar lindo lá, mas muito prestigiado mesmo, eles conseguem movimentar a cidade, o lugar onde eles estão. Então, eu vou fazer um agradecimento aqui, Joselito, deixo o espaço para você se despedir e ratificar que você já sabe. A casa é sua, o Radamáster está à disposição, porque você sempre tem boas pautas, sempre está brigando pelo que é certo e você tem o nosso apoio, o meu pessoal também. Eu agradeço demais, Tatiana, e me ponho à disposição sempre que você julgar oportuno e necessário uma participação nossa para levar informação ao seu público, ao seu telespectador. Estamos absolutamente à disposição. Contribuir com a sociedade é a nossa meta, contribuir para a valorização da nossa categoria, pela qualificação do oficial de justiça e, com isso, trazermos resultados efetivos. Agradeço demais a oportunidade. Você sabe, não precisa nem dizer, mas é um testemunho público aqui do carinho e da admiração que eu tenho por você. Tatiana é uma das grandes aquisições que eu tenho como oficial de justiça, porque, como oficial de justiça, tive o prazer de conhecê-la e hoje é verdadeiramente uma amiga. Estou aqui à disposição da TV Master, estou à disposição da sociedade paraibana e repetir o que disse antes. Mulher, você não está sozinha, mulher vítima de agressão. Conte com um oficial de justiça para efetivar essas medidas protetivas. E a sociedade paraibana receba o oficial de justiça com respeito, com carinho, porque nós estamos a serviço da sociedade. Mesmo que naquele momento pareça que estamos contrariando um direito seu, mas a culpa não é do oficial de justiça, ele está ali efetivando uma medida judicial e ele está ali com
com o objetivo de ser um pacificador social e trazer resultados. Muito obrigado. Obrigada a você, Joselito.